Eu saúdo a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Todos vão encontrar, irmão, Amós capítulo 5. Parabéns, porque eu ainda não. Brincadeira, irmãos. Amós capítulo 5. Vamos ler 3 versos, irmãos. Os versos 18, 19 e o verso 20. Estava dizendo ali para o pastor Jardel que não precisava de palavras. Só a abertura que o pastor Jardim fez aí já é a palavra. E eu senti aqui, viu? Quantas vezes, estava dizendo para o pastor Jardel, quantas vezes eu quebrei a minha cara por deixar de ouvir minha mulher. Coisa simples, irmãos. Olha, leva a capa de chuva que vai chover. E eu não levo não, que não vai chover não, tá o solzão. Nem a FUNSEMI, irmã, acertava uma previsão daquela. Amém, irmãos? Amós capítulo 5, vamos ler os versos 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou se encostando numa casa, entrando em sua casa, encostando a mão na parede, ou fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, nos encontramos aqui esta noite, meu Pai, não por causa de entretenimentos carnais. Viemos aqui essa noite, Pai, por conta de demonstração de poder, Pai. Que o Teu Santo Espírito me use esta noite com poder e unção do alto, Pai. Que a Tua igreja seja edificada, que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida pela pregação desta palavra. Que o Teu temor e tremor esteja diante de nós, Pai. Que cada irmão meu presente aqui esta noite, meu Pai, que nenhum de nós, Pai, venhamos sair da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair edificados e fortalecidos pela pregação da Tua palavra, Pai. Que seja noite, meu Pai, de arrependimento, que seja noite, Pai, de busca do Teu santo nome, Pai. Pois reconhecemos e sabemos que não há outro Deus além de Ti, não há outro, Pai, quem possa nos socorrer, não há outro, Pai, que possa ter misericórdia das nossas debilidades, senão Tu, Pai. Sim, Senhor, pois aqui nós choramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, atente para a expressão contida neste texto. Amós, ele já começa dizendo que ai daqueles que desejam o dia do Senhor, no verso 18. Irmãos, hoje nós falaremos sobre um tema que, embora seja bastante presente nas Escrituras, nós percebemos que é um texto muito pouco abordado nas igrejas. Nós falaremos hoje, meus amados, sobre o dia do Senhor, expressão essa que aparece por volta de 27 vezes em toda a Bíblia. Mas, irmão Auricélio, o que é o dia do Senhor? Ei, irmão Davi, esse microfone está começando a pipocar, irmão, puder deixar um aqui perto. Irmão Auricélio, o que é o dia do Senhor? O que vai acontecer no dia do Senhor? Como será esse dia que tanto é anunciado nas Escrituras? O que, irmão Auricélio, este tema tem a nos ensinar? De que forma, irmão Auricélio, o dia do Senhor é importante para nós, igreja? Primeiro ponto, irmãos. Se você perceber bem, obrigado, irmão Davi, que esse aqui está papocando, qualquer coisinha já está aqui pertinho de mim. Se você atentar bem para a expressão o dia do Senhor aí na tua Bíblia, você vai ver que a palavra dia está com D maiúsculo, que é justamente para diferenciar do sábado, que também era conhecido como o dia do Senhor. Aquele sábado, irmãos, onde o judeu, por mandamento do Senhor, não poderia trabalhar. Que eu vejo até que alguns ainda têm dúvida. Irmãos, nós precisamos guardar o sábado? Não, irmãos.
O nosso descanso não é num dia, o nosso descanso é uma pessoa, amém? Nós descansamos no Senhor. Jesus Cristo morreu para nos dar descanso eterno. Então, irmãos, mas nós percebemos aqui, porque o dia está com D maiúsculo, nos dando a entender que não é sobre o sábado que Amós está se referindo. Porque o dia do Senhor, irmãos, anunciado nas Escrituras, não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor, irmãos, era uma ocasião específica em que Deus intervia de forma mais veemente na história. Para o judeu, quando ele ouvia, irmãos, a expressão dia do Senhor, ele tinha em mente que o dia do Senhor se referia a dia de juízo. O dia do Senhor, irmãos, na mente do povo judeu, naquele tempo, referia-se ao dia em que Deus intervia na história de maneira mais forte. De maneira mais forte, de maneira mais veemente. Era um dia, irmãos, marcado no calendário de Deus, em que o próprio Deus lutava em favor do seu povo. Era o dia em que o Senhor se levantava com poder contra os inimigos do seu povo. E era dia terrível, irmãos. Era dia em que o Senhor exercia juízo, em que o Senhor trazia espada contra as nações circunvizinhas, inimigas de Israel. Era quando as nações pagãs inimigas eram invadidas pelos exércitos de Israel, como forma de juízo, por causa, irmãos, de diversos pecados. Era quando Deus levantava o exército de Israel para ir contra povos por conta de idolatria. Por conta, irmãos, que alguns desses povos sacrificavam as suas crianças a Moloque. E por conta, irmãos, de várias outras atrocidades cometidas por povos pagãos. Atrocidades terríveis, irmãos. Inclusive, você, ao ler a Bíblia, ler os profetas, você vai se deparar com um povo de tamanha maldade ao ponto de abrir a barriga de mulheres grávidas para tirar as crianças e matar. Por esses e outros motivos, o Senhor mandava juízo. Por esse e outros motivos, o Senhor mandava espada, mandava fome, mandava exércitos para levar o povo cativo. Desta forma, irmãos, o dia do Senhor é nada mais, nada menos do que o Senhor dizendo chega. O dia do Senhor, irmãos, era o Senhor dizendo basta, porque a sua ira atingiu o seu ápice. Irmãos, e como eu havia dito, o dia do Senhor, essa expressão é carregada, a palavra de Deus é carregada dessa expressão, é carregada, irmãos, de passagens que falam sobre o dia do Senhor. No Antigo Testamento eu tenho exemplos como Isaías 13, verso 9, que diz: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías capítulo 2, verso 12 diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Joel capítulo 2, verso 1: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz do meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dentre vários outros versículos, irmãos, são muitos, a Bíblia é carregada desta expressão. Inclusive, se você observar no verso de número 20, que nós acabamos de ler, leia comigo, ele diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor?
O Antigo Testamento, irmãos, carregadíssimo dessa expressão. Mas, irmão Auricélio, como que a expressão o dia do Senhor pode trazer conhecimento para nós, a igreja? Resposta, irmãos, o Novo Testamento também contém a expressão o dia do Senhor. Para nós, o dia do Senhor, para o judeu, o dia do Senhor já aconteceu. Para nós, o dia do Senhor ainda acontecerá. O dia do Senhor na Bíblia do Novo Testamento, irmãos, refere-se à vinda de Jesus, refere-se ao dia do arrebatamento, refere-se ao dia da ressurreição dos mortos. Irmão Auricélio, me prove, 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Novo Testamento, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 e 2 diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Verso 2: porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. A gente já aprendeu até aqui, irmãos, que o dia do Senhor para nós, a igreja, ele virá. Está marcado no calendário de Deus, nós não sabemos quando, somente o Pai. Está marcado um dia em que o Senhor virá com justiça, em que o Senhor virá para destruir os seus inimigos. Irmão Auricélio, quem é inimigo de Deus? A palavra de Deus diz, irmãos, que todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, o dia do Senhor era quando Israel atacava povos vizinhos, ou quando povos vizinhos atacavam Israel, porque já aconteceu o contrário, a gente vai ver isso aqui. Mas o dia do Senhor, a qual a igreja espera, o dia do Senhor escatológico, o último dia que Cristo virá para julgar o mundo, vai ser os exércitos do Senhor que virá contra os pecadores. Então, irmãos, isso é dia do Senhor, dia de juízo, dia de escuridão, dia de espada. De repente você esteja se perguntando: irmão Auricélio, como assim? No antigo Israel, o dia do Senhor referia-se ao dia em que Deus iria lutar em favor de Israel e contra os inimigos de Israel. Para nós, no Novo Testamento, o dia do Senhor será o dia em que Cristo virá buscar a igreja. Mas por que é que o profeta já começa o verso 18 dizendo: ai de vós os que desejam o dia do Senhor? Como assim? Já que o dia do Senhor, irmão Auricélio, deveria ser dia de alegria, dia de contentamento. Vamos entender isso, irmãos? Por que é que o profeta diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor? Para a gente entender isso, irmãos, a gente precisa entender em que contexto Amós profetizou. A gente precisa entender, irmãos, qual era o contexto, o cenário político e cultural nos tempos do profeta Amós. Como estava Israel quando Amós exerceu o seu ministério? Nós precisamos entender, meus amados, o que estava acontecendo naquele tempo. De modo, irmãos, que esta noite nós vamos fazer um panorama. Ver aqui um panorama do livro de Amós. E para contextualizar, irmãos, a gente precisa entender que Amós exerceu o seu ministério profético durante um tempo de profunda e grave apostasia. Com a divisão do reino de Israel ao norte e de Judá ao sul, o povo estava dividido. E consequentemente, por causa daquela divisão, irmãos, o povo estava em profunda apostasia. A idolatria
E a opressão aos pobres, meus amados, era praticado de uma forma comum no meio daquele povo. E as práticas más daquele povo no tempo de Amós estava acendendo a ira do Senhor. Entenda, irmãos, Amós ele não profetizou em meio à escassez, não. Israel estava passando por meio de prosperidade. A prosperidade financeira, irmãos, era visível no tempo de Amós. Porém, por conta da injustiça social, os pobres eram oprimidos por meio daqueles governos e se tornavam cada vez mais pobres, de modo que os ricos se tornavam cada vez mais ricos, inclusive ficavam mais ricos por meio da opressão aos pobres, porque aquele povo, irmãos, criou um regime de opressão. No capítulo 3, verso 13, e no capítulo 6, dos versos 1 ao 7, nós vemos que os ricos, por meio de opressão e pesadíssimas cargas tributárias, acumulavam cada vez mais, para viverem, irmão, em castelos, para viverem em palácios e dormirem em camas de marfim. Viviam, irmãos, no mais absoluto luxo. As mulheres ricas que viviam no luxo estimulavam seus maridos a explorar os pobres, a explorar os necessitados. No capítulo 4, verso 1 está escrito: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimi o pobre e esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Eu conversava com os irmãos que se fosse hoje o Amós seria processado, que ele está chamando as mulheres ricas de vaca, né, irmão? Mas, irmãos, com vacas de Bazã, né, ele está por causa de um contexto histórico, um contexto cultural, não é algo desrespeitoso como a gente entende hoje. Ele estava se referindo, irmãos, às esposas de autoridades que se fartavam, que luxavam às custas dos pobres. Ele se referia, irmãos, às mulheres ricas, esposas de autoridades, que se fartavam, que luxavam, oprimindo os pobres, que via, irmãos, os pobres como pastos, por meio ao qual elas poderiam se alimentar. Outro ponto, irmãos, que a gente observa naquela sociedade é que a violência estava tomando conta daquela nação. Amós capítulo 3, verso 10 diz: porque Israel não sabe fazer o que é reto, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Aquele povo, irmãos, contemplava roubos, aquele povo via assaltos, aquele povo, irmão, praticava assassinatos. A violência era algo presente no meio daquele povo. Outro ponto, irmãos, que a gente pode notar é que os juízes julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam de suborno. Amós capítulo 2, verso 6 diz: assim diz o Senhor, por 3 e por 4 transgressões não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam os necessitados por causa de um par de sandálias. Irmãos, percebe, irmãos, o profeta escreve que os magistrados, os juízes, vendiam sentenças porque eles recebiam suborno. Recebiam suborno, irmãos, para proferir sentenças falsas. Contra quem, irmão Auricélio? Contra o criminoso? Não.
O texto diz que eles vendiam o justo por dinheiro. Era uma sociedade onde a justiça favorecia o bandido em lugar de favorecer o justo. E o verso diz mais, meu querido: condenavam o necessitado por causa de um par de sandália. Em outras palavras, irmãos, o pobre, o necessitado era vendido por nada. Amós capítulo 5, verso 7 diz: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Irmãos, alosna significa algo amargo. A justiça, que deveria ser algo doce, prazeroso de se observar ela sendo executada, os juízes no tempo de Amós transformaram o juízo, a justiça, que deveria ser algo belo, foi transformado em coisa amarga. Outro ponto, irmão Auricélio: a imoralidade sexual era praticada naquela sociedade. Amós capítulo 2, verso 7 diz: suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Irmãos, além do pobre ser oprimido naquela sociedade, eles ainda praticavam todo tipo de imoralidade sexual. E a imoralidade que eles praticavam, irmãos, era tão detestável, mas tão detestável, que chegava ao ponto de um pai e o seu filho deitarem com a mesma mulher, ter relações sexuais com a mesma mulher, profanando assim o nome do Senhor. Outro ponto, irmãos, que nós podemos abordar: o pecado também era praticado no meio do comércio. Abre comigo, irmãos, capítulo 8, Amós 8. Enquanto eu bebo uma água. Amós 8, verso 4. Vamos ler até o 6. Diz assim, ó: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado. Irmão, acho que você viu até aqui que a gana daquele povo era contra o necessitado, né? Você viu aí que a opressão era contra o pobre. O negócio deles era contra o pobre, o necessitado, aquele de pouco recurso. Aquela sociedade se aproveitava, irmãos, para oprimir o pobre. E Deus está de olho, irmãos. Deus está de olho. A gente vai ver isso mais na frente. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa de lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos o pobre por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Irmãos, o comércio, a gente já viu até aqui que o comércio, ele operava de forma desonesta. Como assim, Maurício? O texto diz, irmãos, diminuindo o efa e aumentando o ciclo. Ou seja, efa era uma unidade de medida usada pelo antigo judeu. Equivalia a 22 litros, onde o judeu media os grãos a serem vendidos. E o ciclo, irmãos, era uma unidade de peso, onde se pesava a prata ou o ouro, que era a moeda corrente com a qual o judeu comprava a mercadoria. Ou seja, e o texto diz também que aquele povo operava com balanças enganosas, balanças adulteradas. Em outras palavras, irmãos, o consumidor pagava mais dinheiro por menos comida. E além do mais, irmãos, eles ficavam pensando, o texto diz, eles ficavam pensando: quando é que vai acabar a festa de lua nova? Quando que vai acabar o sábado? Aquele povo, irmãos, estava cultuando a Deus sem vontade.
estavam fazendo a obra de Deus sem entusiasmo. Trazendo para os dias de hoje, aquele povo estava adorando a Deus com um pensamento no placar do jogo, no capítulo da novela, pensando no dia de amanhã. Era assim que aquele povo estava vivendo, irmãos. E o texto diz também que eles vendiam o refúgio do trigo. Mauro, sabe o que é refúgio? Refúgio, irmão, significa algo que foi desprezado, considerado inútil. Refúgio, irmãos, é aquilo que sobrou de uma produção. Na indústria, refúgio designa materiais ou produtos que não atendem aos padrões de qualidade estabelecidos. Portanto, irmãos, não poderiam ser comercializados. Você está entendendo, irmãos? Aquele povo, além de comprar comida cara, compravam comida cara e de má qualidade. O refúgio, irmãos, era o resto, que deveria ser descartado, que não deveria ser vendido, irmãos. E o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? É que aquele povo que roubava, que explorava, que se prostituía, depois iam ao templo para orar, para pagar dízimos, para dar esmolas, para oferecer sacrifícios, para ver se de alguma forma eles estariam justificados diante de Deus. Iam exercer a sua religiosidade para tentar de alguma forma ali aplacar a sua própria consciência, achando, irmãos, que o Senhor estava se agradando do culto prestado, quando na verdade, sabe o que é que o Senhor estava pensando dele? Volta para o capítulo 5, irmãos. Capítulo 5, dos versos 21 ao 23. Diz assim na palavra do Senhor: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Verso 22: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, não atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Verso 23: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Irmãos, o Senhor já não estava mais se agradando da adoração daquele povo, que na verdade, irmãos, nem era adoração. De acordo com tudo que nós ouvimos até aqui, aquele povo não estava mais adorando a Deus, não estava mais, irmãos, vivendo uma vida que glorificasse ao nome do Senhor. Mas aquele povo, irmãos, estava oferecendo a Deus um culto religioso, raso e hipócrita. E Amós denunciava, irmãos, a falsa segurança daquele povo, porque eles colocavam as suas seguranças em ritos religiosos. O povo mantinha a sua segurança em sua religiosidade. Se sentiam seguros por serem israelitas, por serem o povo da aliança. Se sentiam seguros porque davam dízimos, porque faziam sacrifícios, porque eles são um povo que recebiam a lei. Era lá naquele povo que tinha o templo de Jerusalém, e eles colocavam, irmãos, a sua esperança nestas coisas. Então, irmãos, esse é o contexto geral do livro de Amós. É nesse contexto, irmãos, que o Senhor levanta Amós para profetizar um povo vivendo a sua religiosidade farisaica, pensando, irmãos, que o Senhor se agradara deles, quando na verdade o que aquele povo estava conseguindo, irmãos, era acender a ira de Deus. Na verdade, irmãos, eles estavam na mira do juízo de Deus. E quando eu falo na mira, irmãos, é praticamente na mira mesmo.
Uma coisa que eu achei interessante de estudar do livro de Amós é que já no capítulo 1, Amós começa profetizando contra as nações vizinhas. E se você for perceber, irmãos, Filipe, ele cita lá, eu anotei aqui, ele cita Damasco, Amon, Moabe, Edom, inclusive Judá. E enquanto ele vai citando, você vê que é um círculo, irmão. Você vai ver no mapa, você vê que é um círculo, com Israel no centro. Em outras palavras, irmãos, Israel era o alvo do juízo de Deus. Israel era a mira de Deus. O juízo vinha não mais somente contra as nações circunvizinhas, mas vinha principalmente para o povo de Deus. Irmãos, com base em tudo que nós ouvimos até aqui, daqui em diante eu pretendo aplicar o que nós aprendemos do livro de Amós. E a primeira lição, irmãos, que a gente tira aqui do livro de Amós é: primeiro, Deus é soberano. Não somente, irmãos, soberano sobre o seu povo, mas Ele é soberano sobre toda a sua criação. Não pense você, irmãos, que o Senhor se ocupa somente do que acontece na igreja. Não pense você que os olhos do Senhor estão postos somente no que acontece no âmbito religioso. De modo, irmãos, que os olhos do Senhor estão também atentos ao que acontece no comércio, ao que acontece na política, ao que acontece, irmão, nos tribunais. O Senhor é soberano e Ele está de olho também no que se passa no executivo, no legislativo e no judiciário de todos os países do mundo. Irmãos, o Senhor julgará todo e qualquer direito que for retirado do pobre. O castigo dos ímpios virá, irmãos, seja de qual for a esfera da sociedade em que esse pecado ocorra. Seja ele, irmãos, nas assembleias legislativas, seja ele nas câmaras, no Senado, no Palácio da Alvorada, ou nos tribunais superiores, ou seja, em qual for outra repartição pública. O castigo do Senhor, irmãos, também virá no comércio e nas indústrias que atuam de forma desonesta. O dia do Senhor, irmãos, virá para pôr fim a toda a corrupção. O dia do Senhor virá para pôr fim a todo e qualquer tipo de desonestidade, para pôr fim, irmãos, a falsas sentenças proferidas por tribunais ao redor do mundo, para pôr fim, irmãos, a todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Pecado nenhum ficará impune. Não pense, irmãos, que o tribunal de Deus se compara ao tribunal do homem, porque o tribunal de Deus será exercido sem misericórdia. E no tribunal de Deus, irmãos, o juiz que se assenta para julgar não aceita suborno. E aquele que será julgado não poderá pegar um avião e fugir para outro país. Ninguém, irmãos, vai escapar do juízo de Deus. Amós capítulo 5, 19 diz que o dia do Senhor será como um homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Percebe, irmãos, que o profeta usa dois animais ferozes para falar de quão terrível será aquele dia, e como também não terá como se escapar. Ele diz que é como se um homem fugisse da presença do leão e se deparasse com o urso. Em outras palavras, não tem como fugir. Trazendo para os dias de hoje, o dia do Senhor, irmãos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem escapatória. E ele continua dizendo que é como se um homem entrando em sua casa e encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Ou seja, até no nosso lar, onde nós nos sentimos seguros, aqueles que forem julgados no dia do Senhor, até ali, irmãos, não encontrarão segurança. Nem ali haverá escapatória. O dia do Senhor, irmãos, será dia horrendo.
Os homens serão tomados por grande pavor. Apocalipse 6, dos versos 15 ao 17 diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os homens, irmãos, naquele dia desejarão a morte, e este será o destino dos ímpios. E bem aqui, irmãos, a gente entra no próximo ponto. Lembra que eu falei que no começo do livro de Amós ele já começa com sentenças proferidas pelas nações pagãs ao redor? Então, irmãos, as repreensões proferidas por Amós às nações vizinhas levam pequenos versos, pequenos poemas de 2 ou 3 versículos. Ou seja, em um capítulo, Deus profere sentença contra cinco nações ímpias. O livro, irmãos, ele tem 9 capítulos. Ou seja, os outros 8 capítulos é somente juízo contra Israel. Em outras palavras, irmãos, embora o Senhor repreenda o ímpio, a maior repreensão é contra o seu próprio povo. 1 Pedro capítulo 4, verso 17 diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós o juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Respondendo aqui a nossa pergunta, irmãos, lá do começo da mensagem, né? Irmãos, se o dia do Senhor era o dia em que Deus viria lutar em favor do povo de Israel e contra os inimigos, se para nós, a igreja, o dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus, em que também o Senhor destruirá os inimigos da igreja, por que é que o profeta está proferindo juízo contra aqueles que querem o dia do Senhor? Resposta, irmãos: tenha em mente tudo que nós ouvimos sobre Israel naquele tempo. Era um povo, irmãos, que vivia a sua vida pecaminosamente. E mesmo assim, eles abriam as suas bocas, dizendo que queria o dia em que o Senhor viesse lutar contra os inimigos. Mas eles não se davam conta que a vida que eles viviam mostravam que eles mesmos eram os inimigos de Deus. Não adianta, irmãos, a gente querer que venha o dia do Senhor, que a gente quer, irmãos, que vem, Senhor, destruir os teus inimigos, se a gente está vivendo uma vida como os inimigos de Deus. Não adianta, irmãos, a gente querer o dia do Senhor se nós estamos vivendo como aqueles que serão punidos por Deus. Não adianta, irmãos, a gente querer o dia do arrebatamento da igreja se nós vivermos as nossas vidas como aqueles que não serão arrebatados. Não adianta eu dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e se o Senhor Jesus estiver vindo contra mim? Semana passada, irmãos, eu estava com a oportunidade de levar a palavra na congregação de Madalena, e na ocasião eu preguei sobre o dia do Senhor. E eu farei agora as mesmas perguntas que eu falei naquela ocasião. Primeira pergunta: Cristo, quando vier, Ele vem por você ou contra você? Cristo, quando vier, Ele vem para te arrebatar ou para te punir? Cristo dirá a você: vinde benditos de meu Pai, ou Ele dirá a você: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci? Naquele dia você sentirá a alegria de ver o Senhor Jesus nas nuvens, ou você tentará se esconder de pavor? Irmãos, serão dias maus. Os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus estão acontecendo diante dos nossos olhos. Jesus falou
que antes que ele viesse aconteceriam pandemias, pestes, fomes, terremotos. Irmãos, tudo está acontecendo ao nosso redor. Surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, só não vê quem não quer. E por mais que pareça demorado a vinda de Cristo, irmãos, esse dia chegará. E que nós não sejamos achados que nem aqueles israelitas nos tempos de Amós, confiando, irmãos, na nossa religiosidade, confiando naquela placa que está lá fora pegando sol e chuva, confiando neste prédio, porque este prédio, como todos os outros prédios, serão sacudidos pela ira de Deus. As cadeiras de plástico que você está sentado serão derretidas pelo fulgor da ira do Senhor. Que nós, irmãos, não estejamos confiando em templos, em ministérios, mas que nós estejamos confiando, irmãos, só e unicamente na graça do Senhor. Que nós estejamos, irmãos, confiando só e unicamente na cruz de Cristo, porque a nossa religiosidade não tem poder para nos salvar. Irmãos, nós precisamos responder com fé o evangelho que nós temos recebido. Responder, irmãos, de modo que nós passemos por uma transformação, por um renovo, por uma transformação de vida. Nós não sabemos, irmãos, a que dia virá o nosso Senhor, mas a palavra de Deus diz sobre a vigilância. Que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor encontrar vigilante quando Ele vier. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8 diz que o Senhor Jesus, quando vier, Ele virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não obedecem a Deus e dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, para o ímpio juízo, para os que não obedecem ao Evangelho, mais juízo ainda. Irmãos, concluindo, Amós capítulo 5, verso 4 diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. É tempo de buscar o Senhor, irmãos. É tempo, irmãos, de a gente deixar de lado as picuinhas, deixar de lado, irmãos, todo o ódio nutrido no coração, todo e qualquer tipo de imoralidade. Irmãos, é tempo de dizer basta para o pecado e viver para a glória de Deus. Todos nós, irmãos, o primeiro aqui é para mim. É todos nós, irmãos. Dos pecadores eu sou o principal, que nem disse Paulo, né? Agora, irmãos, para você que se arrepender do seu pecado, Cristo virá para te arrebatar. Para você que crê no Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, Jesus vem para te levar para a cidade santa, para a Nova Jerusalém. O rei está voltando, irmãos. E se nós estivermos vigilantes quando Ele vier, nós jubilaremos, nós nos alegraremos, irmãos, de olhar para o céu e ver o nosso Senhor com todo o seu resplendor, cercado de anjos, irmãos, porque agora as nossas lutas, as nossas batalhas terão tido fim, porque o nosso Senhor, irmãos, virá buscar um povo santo, um povo que se arrependeu. Sem o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele virá buscar aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, não saia pelaquela porta esta noite sem se consertar com o Senhor, sem buscar, irmãos, arrependimento genuíno e verdadeiro. Não saia, irmãos, daquela porta esta noite sem buscar o perdão de Deus. Clame ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai-me e vivei. E a palavra de Deus, irmãos, é carregada de passagem que nos conclama a buscar o Senhor. Isaías 55, verso 6 diz: buscar-me-eis. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amós capítulo 5, verso de número 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Perdão, irmãos. Verso 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém, irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus, pois Ele é grandioso e Ele é tremendo.